Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ProAmbicast, nosso podcast em edição especial, diretamente da FIMA Brasil 2025, a Feira Internacional de Meio Ambiente, diretamente da Fundapark em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Aqui do meu lado, o Rafael Carlet, consultor técnico da Unidade de Engenharia da ProAmbi. Seja bem-vindo, vai me ajudar com a entrevistada desta edição do programa. Hoje vamos conversar com uma empresa que tem se destacado por excelência em soluções técnicas, operacionais e legais da área ambiental, a Ferpesc Consultoria Ambiental, que tem construído pontes entre desenvolvimento econômico e a responsabilidade ambiental, atuando com rigor técnico e comprometimento com seus clientes e também o meio ambiente. Nossa convidada é a Fernanda Pescador, CEO então da Ferpesc Consultoria Ambiental, e é um dos destaques da edição dessa FIEMA Brasil 2025. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Fernanda. Boa tarde, é um prazer estar aqui, essa oportunidade também de estar apresentando a minha empresa. A Ferpesc nasceu desde o ano passado, que eu venho pensando nessa questão de implementar uma consultoria ambiental. Eu sou engenheira civil, formada pela URGS, emendei um mestrado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né? Então eu sou mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e trabalhei por muitos anos com resíduos sólidos, com tratamento de esgoto, com tratamento de água. Trabalhei na Prefeitura de Porto Alegre também, na Secretaria do Meio Ambiente, no DMLU também. E entrei na Corsan e trabalhei na Corsan então por 21 anos. Quando decidi então pôr em prática a implementação dessa consultoria e seguir carreira solo, né? Então, a Ferpesc tem alguns meses de existência, mas a tua experiência na área é de 28 anos já. Trabalhando com todos os setores de meio ambiente, né? Até hidrelétricas, aterros sanitários, resíduos sólidos de serviço de saúde, construção civil, resíduos sólidos domésticos, enfim, tratamento de esgoto. O meu mestrado é na questão de tratamento de esgoto também. Então a gente tem um conhecimento bastante consolidado que a gente pode auxiliar as empresas também a evitar muitas vezes multas pesadas, né, devido às questões ambientais e que cada vez mais estão com um rigor, né, grande em cima das empresas, e quem conseguir ir por este caminho, né, de respeito ao meio ambiente, com certeza também vai alavancar muito os empreendimentos, os seus negócios, porque não temos outro caminho, né? É seguir esse caminho de sustentabilidade ou é fracassar até como cidadão, né? Então a gente está aqui para auxiliar. Fala um pouquinho para a gente então sobre a sua atuação com a Ferpesc, qual o portfólio da empresa. Tá, a Ferpesc devido ao meu nome, né, Fernanda Pescador, a gente trabalha com assessorias ambientais, desde a aquisição de um CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, CTF-AIDA, até o conjunto de todos esses serviços, né, que a gente então presta assessoria, dá uma consultoria para que a empresa fique livre realmente de multas, que respeite os prazos, né, legais, porque durante o ano vários prazos têm que ser respeitados de renovações, de licenças, enfim. A gente pode também prestar esse serviço para as empresas de gerenciar toda essa parte ambiental para ficar sem as multas que podem viabilizar o negócio. E a gente também faz treinamentos em loco, em company, nas empresas, né? Porque muitos dos programas também, por exemplo, um programa de gerenciamento de resíduos que as empresas vão implementar, esses programas de gerenciamento eles precisam ser praticados e ser executados da melhor forma possível. Então, todos os envolvidos, desde a alta diretoria de uma empresa até o chão de fábrica, eles precisam estar inseridos nesse plano. Então, a gente faz esse treinamento também, né, para que
realmente tenha a eficiência esperada. Bom, pelo jeito, então, a FERPESC ela trabalha em várias áreas ou várias frentes, né, dessa consultoria ambiental. Vamos detalhar um pouquinho essas frentes. A gente podia começar sobre estudos e licenciamentos ambientais. Sim, nós podemos fazer todos os licenciamentos, mas digamos assim que tenha um empreendedor que queira fazer um loteamento. A gente faz desde as licenças prévias, todo o encaminhamento, até a licença de operação. Mas isso aí é um exemplo de loteador. Por exemplo, qualquer outro tipo, uma construtora, a gente pode fazer também o gerenciamento, né, dos resíduos de construção civil e também as licenças, porque tudo está inserido, né? Na verdade, os licenciamentos ambientais, a questão ambiental, ela está inserida no meio onde toda e qualquer atividade, toda e qualquer ação é interligada. Então, quando a gente se propõe a fazer uma assessoria, uma consultoria ambiental, a gente se propõe a atuar em todo esse leque, né? Não fica nada de fora. Né? A gente atua em todos os sentidos da questão ambiental. Então, são licenciamentos, né? Tem também as questões das clínicas de saúde. A gente, em todos os ramos que a gente atua, postos de combustíveis, clínicas estéticas, clínicas de saúde, condomínios, enfim, todo e qualquer local que precisa de ter esse amparo legal de cumprimento à legislação, a gente pode estar presente. Monitoramento e gestão de resíduos. O que pode especificar? Uma coisa também que a gente trabalha bastante é se tem uma empresa que tem já um sistema implementado de tratamento, digamos. Esse sistema pode não estar eficiente. Pode ter sido eficiente em um tempo, não estar mais. E pode estar sendo verificado pela FEPAM, ou pela Secretaria de Meio Ambiente, enfim, pelos órgãos competentes. E então, se tiver algum problema e já está lá implantado, né, a planta de tratamento, digamos, a gente pode verificar e começar a monitorar e implementar melhorias para que a eficiência seja alcançada. Né? Então, a gente pode dar essas consultorias também. Avaliação de impacto ambiental. Sim, são todos instrumentos... Tudo inserido. Tudo inserido. Avaliação de impacto ambiental, EIA-RIMA, os CAR, todas as questões que envolvem licenciamento ambiental, nós prestamos o serviço. É um pacote, né? Eu vou pedir a ajuda do Rafael agora. Eu tenho que ir como um tópico projetos de recuperação de áreas degradadas. Me parece que é um tema de extrema e suma importância quando a gente fala em meio ambiente, né? Recuperar as áreas degradadas. É um tópico essencial. Sim, é um outro instrumento também, né? Muitas vezes a gente é contratado apenas para fazer o PRAD, né? Que é como a gente chama. E ali a gente tem que fazer várias análises, principalmente de a água subterrânea, dependendo do que foi, do que existia antes nessa área degradada, né? Em termos de resíduos sólidos, né? Pode ter sido resíduos de saúde, resíduos perigosos. Então a gente tem que verificar primeiro qual é o dano ambiental que foi causado ali, em todas as instâncias. Então, a gente tem que fazer muitos monitoramentos, implantações de poços para verificação de contaminação do solo, da água subterrânea, enfim. É um trabalho multidisciplinar. Então, eu tenho tem uma equipe multidisciplinar, né, por trás da FERPESC, que são amigos de muito tempo, que são doutores, mestres, especialistas, né, que a gente vem adquirindo aos 28 anos de trabalho, né? Que essas pessoas, então, também são inseridas no processo. Então, são engenheiros florestais, engenheiros químicos, biólogos, geólogos, enfim. É um leque... A área ambiental é um leque extremamente amplo e é por isso que é um prazer
trabalhar. Tanto que eu estou fazendo agora, eu sou engenheiro civil, né? Mas eu estou fazendo biologia, porque é extremamente importante ter um biólogo na equipe, né? Então, eu vou ser a minha bióloga, né? Daqui uns anos. Mas é para tu ver a importância da multidisciplinaridade que vem crescendo cada vez mais, né, nessa área ambiental. E é bom porque a gente verifica a importância que realmente estão reconhecendo e colocando mais profissionais responsáveis, porque há anos atrás, por exemplo, se fosse fazer um EIA-RIMA, existia muito copia-cola. Planos de saneamento ambiental em municípios. Eu trabalhei muito com isso quando eu trabalhava na Corsã. O que eu via de planos de saneamento iguais para diferentes cidades, de diferentes características, de diferentes realidades, chegava a ser ridículo, porque dava para ver que quem contratou, não estava interessado no meio ambiente, simplesmente estava interessado a cumprir com a legislação, a proforma. E isso precisa ser mudado, né? A gente precisa realmente, consultoria ambiental, assessoria ambiental, a gente até estava comentando, eu e o Rafael antes, não é um trabalho de escritório, é um trabalho de campo. Porque a gente precisa estar lá para verificar o que realmente está acontecendo. Por isso que para cada cliente é um tratamento diferenciado. Nunca vai ter na FERPESC um copia-cola, porque não é assim que funciona. As questões ambientais, elas devem ser encaradas com seriedade, porque a legislação do Brasil, eu fiz um curso em Brasília de tratamento de resíduos e águas integradas, foi um convênio entre o Ministério das Cidades e a Itália, a Hidroaid. E a gente verificou, a turma, né, quando os professores da Itália vieram, a gente verificou o quão o Brasil está avançado na legislação. A nossa legislação é motivo de orgulho. O problema da nossa legislação é colocá-la em prática e respeitar. Esse que é o problema, porque a nossa legislação é excelente. O Rio Grande do Sul tem uma legislação modelo, principalmente na questão de recursos hídricos, das bacias hidrográficas, a Lei 10.350, se não me engano, ela é a mais completa. O problema todo é realmente a gente conseguir apoio de políticas públicas e agora privadas também, para consolidar todos os instrumentos que a nossa legislação pensou e colocou. Porque sem os instrumentos também a gente não consegue fiscalizar, não consegue colocar em prática. Então, assim, para mim é um orgulho. Eu sempre trabalhei com o meio ambiente em diversos setores. Até na época da minha graduação, eu trabalhava no laboratório de mecânica de solos, mas eu pensava na questão ambiental. Então, o que a gente fazia lá era pesquisar materiais para que fosse menos agressivo ao meio ambiente na questão de solos mesmo, né? De construção e tudo mais. E ali, então, nasceu a minha paixão. Eu pensei assim, eu estou fazendo engenharia civil, mas eu não quero partir para a construção civil. Eu quero partir para o meio ambiente. E aí, quando eu fui para o meio ambiente, fui fazer mestrado em IPH, eu vi que o leque realmente já era grande. Porque a gente, às vezes, fica naquele mundo, né, da graduação e tal. A própria engenharia civil já tem um leque enorme, mas... E depois disso é que agora eu vou entregar a minha idade, né? Na minha época não existia engenharia ambiental, foi existir depois. A engenharia sanitária era só lá no norte do Brasil, no nordeste do Brasil. Por isso que eu consegui, me especializando também, entrar nessa área, ainda bem que eu consegui entrar nessa área da engenharia sanitária, né, que abrange tudo. Tanto que até vou fazer um convite, ali no meu estande também eu faço parte da APS, né, a Associação Brasileira de Saneamento,
sou da diretoria aqui da Subseção Serra, e para quem quiser se associar, a ABS é uma associação excelente para quem tem interesse na questão de meio ambiente, de engenharia sanitária, engenharia ambiental, biólogos, enfim. Tá ali no stand, só chegar ali que a gente faz a inscrição para se associar. Tanto que agora também eu iria participar do congresso da ABS, que vai acontecer lá em Brasília semana que vem, mas devido a outros compromissos eu tive que, infelizmente, cancelar a minha ida para lá. Mas é outro também, outra congresso que te ajuda a verificar o quão importante é essa atuação e quão importante é para as empresas realmente reconhecerem que o meio ambiente é fundamental para o sucesso de qualquer empreendedor. Bom, eu acho que aqui no estado a gente sabe o quanto é importante a gente prestar atenção no clima, no meio ambiente e respeitá-lo profundamente. Exatamente. Exatamente. Ouvindo os teus comentários, o detalhamento dos serviços que hoje tu presta, Fernanda, tá? Sempre chama a atenção de nós, enquanto consultores, qual é que é o grande desafio da consultoria, tá? Que é realmente equilibrar os pilares de sustentabilidade, né? Exato. Como é que eu faço uma empresa estar legalmente habilitada a operar sem comprometer o meio ambiente? E eu queria ouvir um pouco da tua experiência e do detalhamento dos teus serviços, tá? Sobre exatamente esse aspecto. Como convencer o empreendedor, né, a estar legalmente habilitado, né, e também ele estar contribuindo com o desenvolvimento sustentável, né? Como não comprometer os recursos das gerações futuras. Sim. Na verdade, o que a gente faz? A gente chega pro cliente e mostra que com a consultoria ambiental ele pode até economizar. E vai economizar bastante. É rever a gestão. Porque muitas vezes o empreendedor ele está interessado no lucro, né? Mas esse lucro ele pode aumentar, com certeza, se respeitar. E além não vamos falar só de lucro financeiro, né? A maneira com que as pessoas vão enxergar essa empresa muda completamente. Qual é o valor da marca aliado a questões ambientais, né? É muito grande. É um valor intangível, mas ele é importante. Exatamente. Não, com certeza. E abre portas, muitas portas, para outras questões, outros tipos de comercialização para ele mesmo, né? Porque muitas vezes ele não tem conhecimento disso. Então a gente mostra o que realmente ele vai ganhar. E ele só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Até porque os consumidores, nova geração consumidora tem o meio ambiente, o meio ambiente como pilar fundamental para o consumo, né? Isso vai fazer diferencial muito. Tu sabe que uma coisa impactante assim que eu tive na pele. Eu entrei na Corsã em 2004. E eu já era super engajada na questão ambiental. E dentro da Corsã tinha vários colegas, né, engenheiros, e alguns não eram da área ambiental, né, eram engenharia pura. Eu sofri preconceito. Eu era vista como a engenheira das borboletas. Hoje, isso há 21 anos atrás. Hoje, se tu não tiver um embasamento ambiental, tu tá fora. Então, assim... Não são só questões legais. Não. Né? É muito além disso, sim, né, porque a gente tem que ter a responsabilidade de estar fazendo uma obra, encontrar alguma coisa ali que embargue a obra, por exemplo, né? Questão ambiental. Isso não é um empecilho. Isso podia ter sido visto antes da obra, sim, mas se foi encontrado, não é um empecilho. Vamos fazer que dê certo. Não é uma coisa de vai impedir, Porque a gente tinha essa visão há anos atrás, né? Que o ambiental, o Zé Coloco, né? O pessoal da ambiental é para emperrar o desenvolvimento, é para impedir o crescimento.
Muito pelo contrário. E por outro lado, a licença não é uma autorização para poluir, não. É Não. uma autorização para trabalhar de maneira sustentável. Exatamente. E é muito fácil tu seguir uma licença. E a gente tem já um know-how de diversos tipos de tratamento e muitos já estão ultrapassados. Então a gente tem também o know-how de novas tecnologias e elas devem ser empregadas. E é o assunto que eu vou puxar agora, que é novas tecnologias, diferenciais técnicos. Eu muito na engenharia civil, na arquitetura, que se falava sobre otimizar as construções, utilizando a luminosidade do dia, as correntes de vento para refrescar. Isso. Hoje a tecnologia é muito superior ao que se tinha 20, 30 anos. Com certeza. No caso da FERPESC, o que se utiliza de tecnologia? Quais são as novidades? Tecnologias mais avançadas, com menor custo. Há muitos anos atrás, por exemplo, para fazer uma rede de esgotamento sanitário, eram peças padrão, né? Hoje em dia, existem postos de visita, PVs, enfim, uma infinidade de mecanismos, de materiais que pode ser implementado, que reduz em 60%, 70% o custo para implantar uma rede padrão, por exemplo. Sem a geração de passivos, Sem né? geração de passivo. E muito mais fácil. Então, assim, as pessoas têm que sair da caixa e verificar. As coisas estão aí. E não precisa ser tecnologia muito, sabe, muito, de inovação tecnológica. Não, às vezes O básico bem feito. Gente, o básico bem feito. Um bom planejamento. Nossa, e um bom monitoramento, um bom manuseio. Exatamente. Meu Deus! Às vezes a gente não precisa nem rasgar uma cidade inteira, sabe? Inviabilizando para um tratamento de esgoto, por exemplo. Não, existem, assim, infinidades de soluções modernas que já estavam aí e que as pessoas simplesmente ignoravam por pensar, não, isso é muito banal, não pode. A responsabilidade ambiental é economicamente viável. Com Como certeza. fazer isso? Esse é o papel do consultor. Sim, exatamente. Falando em consultor, FERPESC está na FIMA Brasil 2025. Fala um pouquinho sobre algum tipo de lançamento, o que encontramos no stand da FERPESC aqui na FIEMA. Ali vocês vão encontrar muito amor e carinho. Não, a gente está ali para apresentar a empresa, né, oferecer nossos serviços. Nós não cobramos nenhuma fortuna, tá? Para assessoria, para consultoria. Ainda temos esse dilema na área ambiental, Sim, do custo e o valor para os serviços, né? Sem contar que ele é investimento. É investimento. Se fala em custo, né? Mas exatamente. Mas assim, meu objetivo não é enriquecer, meu objetivo é simplesmente trabalhar no que eu amo mesmo. E ali, então, a gente está apresentando, né, a FERPESC, porque ainda é novinha, né? A empresa começou em janeiro mesmo, né? Mas a experiência de quem está por trás é bastante grande, né? Então a gente pensou em participar ativamente aqui da FIEMA para apresentar, né? Para debutar a FERPESC em Bento Gonçalves. Muito bem-vindo à FIEMA. Muito obrigada. Aberta a parcerias, propostas e rodadas de negócios aqui dentro da FIEMA. Sim, exatamente. Amanhã temos rodada de negócios. Expectativa muito boa. Muito boa. Aliás, também participa de painéis e congressos aqui, né? A FERPESC? Não. A FERPESC, painéis, não. Tá. Bom, panorama e perspectiva, você já falou um pouquinho sobre quais são os panoramas do meio ambiente, dessa proteção do meio ambiente, do setor ambiental. Fala um pouquinho, então, mais sobre suas perspectivas. Qual é o futuro para esse setor? Para onde a gente caminha? Sim. A perspectiva é bastante boa, é de otimismo, porque realmente a mentalidade das pessoas está mudando. E a perspectiva é que a gente feche consultorias e negócios com quem realmente tem o objetivo de proteção do meio ambiente, de sustentabilidade, e nós vamos estar do lado
para ajudar. Esse é o objetivo principal. Rafael, mais uma colocação em relação ao FairPesca? Não, era isso. Era isso? Bom, deixa eu agradecer então Fernanda Pescador, CEO da FairPesc, que está aqui na FEMA Brasil 2025. Agradecer o bate-papo, a vinda, a companhia. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, Obrigada. Sucesso à FairPesc. Quero aproveitar esse momento para que você deixe contatos, site, redes sociais, quem é de fora do Rio Grande do Sul, que pode fazer contato contigo, aqui da cidade também, que quiser fazer contato, como é que procura e encontra a FairPesc? O e-mail é consultoria@fairpesc.com.br e no Instagram, fernandapescador.consultoria. E o stand localizado aqui no pavilhão a 145, o birô, bem aqui na frente dos drive-truck. Então, agradecer a Fernanda Pescador, CEO da FairPesc, pelo bate-papo, pela conversa aqui no ProAmbCast. Deixa eu fazer menção então aos patrocinadores do programa: Autoridade Portuária de Santos, empresa do Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Badesul, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Verdera, Unidade de Gestão e Destinação Sustentável de Resíduos da Votorantim Cimentos, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Corsan, Banrisul, BRDE, Caixa e Governo Federal, Cicobi, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Procergs, Trac Capital, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Tramontina, Vivace Soluções em Sustentabilidade, Cimento Gaúcho e Sicredi, Icatu Coopera e Sebrae. Esses são os nossos patrocinadores. Até o próximo episódio.